Amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que eu venho mais uma vez nessa madrugada compartilhar uma palavra que Deus já tem me dado há algum tempo. Eu anotei aqui num caderninho que eu tenho e gostaria de gravar para de alguma forma somar na vida dos irmãos com essa palavra de Deus, que eu creio que não voltará vazia, antes cumprirá o propósito para o qual ela está sendo enviada. Amém? A palavra que eu gostaria de trazer é para a gente, com o tema, não olharmos as circunstâncias, o tempo, sabe, se favorável ou não. Não olhe para a circunstância. Vamos meditar lá em Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 4 ao 6, que fala assim: Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se essa ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Meus amados irmãos, em cima desse texto, aqui normalmente o agricultor, a pessoa que trabalha com plantio de qualquer espécie, ela depende muito do tempo, se a estação é própria, se está favorável ou não. Mas aqui a orientação aqui do sábio, inspirado pelo Espírito Santo, é que não devemos observar se o tempo está favorável ou não, mas nós devemos plantar, nós devemos fazer aquilo que temos que fazer com fé, crendo que plantaremos e que no devido tempo colheremos. Então, se olharmos se o tempo está favorável ou não, muitas das vezes isso aí vai interferir na nossa atitude de semear, de investir, de plantar, de crer, de tomar atitude que temos que tomar, que temos que fazer, porque a nossa vista, ela normalmente vai ver se o quadro se está favorável ou não, mas a palavra de Deus fala que o justo, ele anda o quê? Pela fé. Ele não anda pelo que ele vê. Então, por isso é que o sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, deixou essa palavra para somar nas nossas vidas, para justamente não observarmos o tempo, sabe? Não olharmos a nuvem para semearmos, porque nós não sabemos como Deus faz as coisas, como Deus faz a planta ela germinar no solo. Mas nós devemos, com fé, fazer aquilo que Deus manda a gente fazer, porque se observarmos o quadro favorável ou desfavorável, isso vai interferir na nossa decisão. Mas quando está desfavorável e Deus manda para a gente fazer, aí a gente tem que fazer. Amém? E eu gostaria de, em cima desse texto, tem um texto que Deus trouxe à minha memória, eu anotei aqui, que tudo colaborava para um servo do Senhor não plantar num período de escassez, de fome. Ele pensou em seguir um outro caminho, uma outra rota, mas Deus mandou ficar numa terra onde estava havendo fome, estava havendo escassez, e Deus foi com ele naquela terra, que é o nosso patriarca Isaac. E aqui no capítulo 26 do livro de Gênesis, fala muito bem sobre isso, sobre a semeadura, quando tudo não está favorável para semear. E para mim, para você que é servo de Deus, que a palavra manda a gente levar, voltado para a nossa vida financeira, todos queremos colher abundantemente. A palavra de Deus fala, aquele que semeia pouco, pouco colherá, né? E o que semeia abundância, abundância colherá. Então nós não devemos deixar de semear, porque a nossa oferta até na casa de Deus, ela não é em vão, ela no tempo certo ela retornará
para nós. A gente planta uma semente, aquela semente cresce e traz muitos frutos. Então, o que a gente planta, por mais pequena que seja a semente, com certeza virá muitos frutos. Então, até a nossa igreja prega isso, vê realmente a oferta como algo espiritual, como uma semente, um plantio. Não vê como um simples ato financeiro, né, de investimento. É claro que é um investimento, mas é como uma semeadura, como uma agricultura que você está plantando no reino de Deus. Além de você estar patrocinando a obra, tudo você está investindo, você está plantando numa boa terra, onde você colherá os frutos dessa sua semeadura. E aqui, Isaac estava vivendo um tempo desfavorável, nada estava colaborando. Fala assim, Gênesis capítulo 26, verso 1, fala assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhes o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei toda essa terra e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai, e multiplicarei a descendência como as estrelas do céu. Aí aqui no versículo 6, no versículo 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E Isaac ficou em Gerar. Assim como Abraão obedeceu a Deus, Isaac também obedeceu. Deus estava mandando ele ficar numa terra que aparentemente ele não ia colher nada, só ia trazer prejuízo para ele. Muitas das vezes a gente se vê em situações de desfavorecimento, mas se Deus tem mandado você ficar, plantar, investir, independente do que você vê diante dos teus olhos, se Deus manda você fazer, faça, obedeça. E ficou, versículo 3 fala assim: Isaac, pois, ficou em Gerar. Por quê? Deus falou que fica na terra que eu te disser, não desças ao Egito, porque ele estava querendo o quê? Descer ao Egito, devido à fome que havia se instalado naquela terra. E é tão tremendo que aqui no versículo 12 fala assim: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100%, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem e prosperou muitíssimo. Se a gente não olhar para as circunstâncias desfavoráveis, crer cada dia mais na palavra de Deus e obedecer aquilo que Ele nos está mandando, nós colheremos. Por isso nós não podemos olhar para as circunstâncias, para o tempo, se está favorável ou não. Se é tempo de plantarmos, vamos plantar. Que no devido tempo colheremos. Pode passar o tempo, pode passar tudo. Nós colheremos. A palavra de Deus é fiel. Lá em Gálatas 6, olha o que diz o apóstolo Paulo à igreja tem a ver muito sobre o que estamos falando. Fala sobre a semeadura, mas tem um detalhe: nós só colheremos se não desfalecermos. Amém? Fala assim, Gálatas 5, Gálatas 6, versículo 7. Amém? Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará, porque o que semeia para sua própria carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Aqui está falando de atitudes espirituais e atitudes carnais, né? É isso, mas é uma semeadura. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e se não desfalecermos. Amém? Então, o que plantarmos, independente do que seja, ali está falando da colheita. A gente começou falando do plantio, da agricultura,
Mas no mundo espiritual, o que plantarmos pelo Espírito de Deus e obediência à palavra de Deus, nós colheremos abundantemente mais, 100 vezes mais. Amém? Então, não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas, para as adversidades que têm se levantado, colaborado até para você não crer, mas você tem cada dia mais crer que o seu plantio, no tempo certo, retornará em abundância. Amém? Assim como Isaac plantou, creu, e assim como o sábio aqui deixou essa recomendação para não olharmos o vento, não olharmos as circunstâncias estão favoráveis ou não, mas devemos semear de manhã, à tarde, porque vai prosperar a nossa semente. Amém? Que eu e você vemos cada dia mais não olharmos para a circunstância e semear com atitudes espirituais, em obediência à palavra, semeando no reino de Deus, sabe, plantando a nossa semente no reino de Deus, que nós colheremos abundantemente mais. A palavra de Deus diz lá em Efésios 2:20 que é infinitamente mais, é abundantemente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Essa palavra é tremenda, é aquilo que vai além daquilo que podemos imaginar. Fala assim, ó: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito, mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É aquilo, a nossa colheita vai muito mais além. Lá em 1 Coríntios 2:9 fala: aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é aquilo que a tua mente e a minha mente não consegue imaginar, que vai muito mais além. É o que Deus tem preparado para aquele que semeia, para aquele que planta, para aquele que faz o que Deus manda fazer. Amém? Então, se Deus tem te mandado, se Deus tem orientado, não olhe para as circunstâncias, para obedecer a palavra de Deus, a voz do Senhor, investir no reino de Deus, sabe? Plantar no Espírito, né? Como a gente leu lá em Gálatas, da carne, do Espírito que planta na carne, colhe corrupção, vai ter consequências ruins, mas aquele que planta no Espírito vai colher vida e paz. E se perseverar, tem que perseverar, meu irmão, só colhe quem espera com paciência. Não adianta plantar hoje e querer colher amanhã. Tem frutas, até outro dia teve uma ilustração lá do nosso líder lá, não tem plantas que você planta hoje e um mês você colhe, tem outras que levam anos, frutas que levam anos para brotar, mas também quando ela cresce, o negócio é, a colheita é abundante. Então é assim que funciona o reino de Deus. Não olhe para as circunstâncias, fique firme na palavra, planta, semeia, faz o que Deus tem te mandado, como mandou o patriarca Isaac permanecer naquela terra onde havia um quadro desfavorável, de fome, de escassez, e ele, em obediência à palavra, fez conforme o Senhor tinha mandado, ficou naquela terra em obediência à voz de Deus, assim como o seu pai também tinha feito, que obedeceu, honrou a Deus, e o Senhor foi com ele. E naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Eu não sei quanto você vai colher, se a 30, a 60, a 100 por um, mas com certeza é muito mais do que temos plantado. Então, não olhe as circunstâncias, planta, invista na palavra de Deus, no reino de Deus, nas coisas de Deus, que no tempo certo você colherá. Não olhe para as adversidades, para os problemas,
e planta, invista, que o retorno é certo. Em nome do Senhor Jesus, fique na paz aí, você e sua família. Em nome de Jesus, amém.